Hoje é dia de consultório fiscal no Primeira Hora com a Marta Gaudêncio, advogada. Bom dia, Marta. Muito obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora, presença de resto habitual às quintas-feiras. Hoje falamos de arrendamento e imposto de selo. Por um contrato de arrendamento deve ser pago imposto de selo. É verdade. Quando é celebrado um contrato de arrendamento ou de subarrendamento, há sujeição ao imposto do selo. O imposto do selo é um imposto já muito antigo, que tem vindo a ser aplicado cada vez a menos realidades e às vezes as pessoas esquecem-se ou não sabem que há de facto sujeição ao imposto do selo. Portanto, quando alguém celebra um contrato de arrendamento, tem de ir ao Serviço de Finanças entregar uma cópia e proceder à liquidação. Quem tem de ir é o senhorio. É o senhorio, o locador, que tem a obrigação de declarar o contrato. E é o senhorio que também deve pagar o imposto de selo? E é o senhorio que é responsável pelo pagamento do imposto do selo, sim. Se o locador for uma empresa, as coisas estão mais ou menos controladas e, de facto, as empresas já sabem que têm de incluir estes valores na declaração do imposto do selo, que entregam até ao dia 20 do mês seguinte. Portanto, se o contrato de arrendamento for celebrado em maio, até 20 de junho tem de estar declarado. E o imposto é pago normalmente com o imposto do selo devido pelas outras operações da empresa. E qual é o valor do imposto de selo? É de 10% sobre o valor da primeira renda. Portanto, é pago uma vez ou depois, se o contrato for renovado ou se houver aumentos da renda, aí poderá ser pago novamente. Mas isso não inclui a calção? Não, isso não inclui a calção. É pelo calção. valor de uma renda. Uma renda. Entre pessoas singulares, muitas vezes esta obrigação é esquecida. Mas a verdade é que as pessoas singulares também têm de declarar o contrato, até porque, da perspectiva de quem dá a casa de arrendamento, isto é um rendimento que depois vai ter de ser declarado para efeitos de IRS. E da perspectiva de quem arrenda a casa, pode ainda, porque isto vai ser alterado, deduzir uma percentagem das rendas pagas ao abrigo deste contrato. Portanto, no fundo, isto é também um incentivo a que os contratos de arrendamento sejam declarados. Mas o que é importante reter é que os contratos de arrendamento estão sujeitos a imposto do selo a pagar, regra geral, no mês seguinte ao da sua celebração. Mas a Marta explicava agora que é o senhorio que tem que pagar o imposto de selo, mas não há casos em que o senhorio pode acabar por deduzir esse valor ao arrendatário? A obrigação é dele. Ou estar implícito, de alguma forma, apesar de ser só uma vez? Pode sempre estar implícito, não é? Nós nunca controlamos muito bem o que é que, nestas situações, o que é que uma das partes faz. É como, por exemplo, os custos de condomínio, que à partida eu diria que são do locador, mas às vezes também há quem repercuta no arrendatário. Exatamente. Agora, à partida, como o código neste caso diz que o sujeito passivo é o locador, o senhorio, e o titular do encargo económico, portanto, a entidade responsável pelo pagamento também é o locador, à partida não há razão para repercutir este imposto, embora, claro, possa fazê-lo, possam acordar nesse sentido. Hoje falamos também de indenizações por cessação de contrato de trabalho. Estas indenizações estão sujeitas a IRS? Estão. Quer dizer, poderão estar, sim. As indenizações são, para já, consideradas um rendimento, as indenizações por cessação de contrato de trabalho. Depois há limites a partir dos quais elas estão sujeitas a IRS e valores que não estarão. Se estivermos perante uma indenização paga a um gerente ou a um administrador de uma sociedade, a um gestor público ou a um representante de um estabelecimento estável que não tenha cá a sede, nesse caso são sujeitas pela totalidade. Se for um trabalhador, ele só vai ter de pagar IRS se a indenização exceder uma vez o valor médio das remunerações. No fundo, o cálculo que tem de se fazer é quanto é que eu recebi em média por mês e multiplicar esse valor pelo número de anos de antiguidade ou fração. Portanto, uma pessoa que receba um valor de 1.000 euros por mês, vamos fazer aqui um número redondo, se receber 1.000 euros e tiver trabalhado 5 anos e meio numa determinada empresa, se houver cessação do contrato de trabalho, ele terá direito a 6.000 euros de indenização, porque é um mês de salário por cada ano de antiguidade ou fração. Portanto, estes 6 meses a mais contam também. Se for acima deste valor, uma vez este valor, não é sujeito a IRS. Se for acima, já é. Houve aqui uma alteração do ano passado para este, porque até aqui o limite era de 1,5 vezes o valor e atualmente é uma vez. Isso já com as alterações do Código de Trabalho? Ao nível do Código de Trabalho também alterou. No fundo, agora, o que acontece é que o enquadramento fiscal coincide com aquele que é o enquadramento laboral, porque até aqui, o mínimo para efeitos laborais também era este valor, mas poderia ser atribuída uma indenização maior e havia esta margem de não sujeição a imposto.
Atualmente corresponde exatamente àquilo que é pago em termos de direito laboral, portanto é uma vez este valor. Há algumas exceções para além disto. Se um colaborador cessar o contrato de trabalho com uma empresa e no prazo de 2 anos voltar a celebrar um contrato com a mesma empresa, ele vai ter de pagar IRS sobre a indenização que recebeu antes, e aí pela totalidade. As pessoas têm noção disso? Se calhar não têm. E as empresas? As empresas talvez também não tenham. E mais, se o trabalhador... E não é só celebrar um contrato de trabalho. Se o trabalhador constituir uma empresa e começar a prestar serviços a esta entidade para a qual antigamente trabalhava, e os serviços representarem mais de 50% da faturação desta sua empresa, também se considera que a indenização é sujeita. Mas aí, nessa questão, deixe-me só colocar-lhe esta pergunta. Mas isso é no caso de ser o trabalhador a rescindir com a empresa? Por mútuo acordo, sim. Sim. Quando há mútuo acordo, não é quando o trabalhador rescinde, porque quando há mútuo acordo é que há indenização. Se for o trabalhador a rescindir, não terá indenização. Exatamente. Numa altura de crise em que há tantas penhoras, também é importante clarificar aqui uma questão: como é que se realiza a venda de bens penhorados num processo de execução fiscal? Realiza-se de uma forma cada vez mais rápida e é bom que as pessoas tenham noção disto. Portanto, hoje em dia, quando nós temos bens penhorados no âmbito de um processo de execução fiscal, é organizado um leilão eletrónico e, portanto, a venda tem de ser publicitada. Quando fala de bens, refere-se a que tipo de bens? Está a falar de bens móveis e imóveis? Bens móveis e imóveis. Portanto, qualquer bem que seja penhorado no âmbito de um processo de execução fiscal chega a um determinado momento e pode ser ordenado à venda. A venda é publicitada na internet e poderá ser publicitada através de outros meios também, mas o principal é a internet hoje em dia, com todos os elementos sobre o processo, sobre o bem em causa, diz-se qual é que é o valor, porque os bens é determinado um valor. Para prédios urbanos é o valor patrimonial tributário, se forem rústicos já será outro valor, se forem bens móveis é o valor da penhora. E há este leilão eletrónico que é feito durante 15 dias, portanto, durante 15 dias as pessoas têm a hipótese de fazer propostas. O bem é posto à venda por 70% do seu valor. Depois, se não houver propostas, passam mais 15 a 20 dias em que podem ser apresentadas propostas por carta fechada. Se, findo este prazo, ainda assim não houver propostas, faz-se um novo leilão eletrónico. E a questão é que, nesta altura, o bem já pode ser vendido por qualquer valor. Portanto, ou seja, não os 70% do seu valor, mas se calhar um valor ainda mais baixo. Exatamente. Ele começa por ser colocado à venda por 70%. Portanto, se alguém oferecer os 70%, o bem é-lhe adjudicado, depois por 50%, mas à terceira vez, e estas datas são todas notificadas aos contribuintes, o bem pode ser vendido por qualquer valor, o que é péssimo porque significa que se alguém oferecer 5 euros... Pode ser vendido ao desbarato, passa a expressão. Exatamente, e o contribuinte fica com a dívida na mesma e fica sem o bem. E isto para a administração fiscal também não é bom, porque ficam sem aquele bem para voltar a vender, não é? Só vão vendê-lo uma vez, mas não lhes resolve o problema, ficam na mesma com a dívida. Muito rapidamente, tem havido muitas penhoras de casas e as casas são vendidas também rapidamente, assim, a essa velocidade que referiu agora? Não, porque ainda assim o valor patrimonial das casas é bastante elevado e como o valor da venda tem de ser depositado ou nos 15 dias seguintes ou no máximo no prazo de 8 meses, só pode comprar quem tenha o valor disponível. Para fazer logo o pagamento, mas ainda assim outros bens é muito fácil serem vendidos. E mesmo as casas, quer dizer, corre-se sempre o risco da casa ser vendida por um valor muito baixo. Portanto, o contribuinte que tem uma dívida fiscal e que está em processo executivo tem de ter cuidado para, enfim, tentar que o processo não chegue a essa fase de venda, porque de facto ela pode ser vendida por um valor muito mais baixo. E só um sim ou não, essas casas podem ser vistas antes? Podem ser vistas antes, sim. Muito obrigada, Marta Gaudêncio, pelas suas explicações e até para a semana. Bom dia.